Olá, meu nome é Marina Saleme de Menezes, sou estudante do curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo e, juntamente com a minha professora e orientadora, doutora Margarete Vetti Zaganelli, estamos aqui para abordar a temática Justiça Restaurativa e Mediação Penal, um caminho para a solução de conflitos em delitos de violência doméstica e familiar. Antes de mais nada, gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento à comissão organizadora do 2º Congresso Ibero-Americano sobre Novos Desafios Jurídicos, realizado na Universidade Rei Juan Carlos, pela oportunidade de estarmos participando desse evento de tamanha magnitude. Em linhas gerais, o nosso trabalho irá abordar o Instituto da Mediação Penal, a sua relação com a justiça restaurativa e a possibilidade de aplicar essa forma de resolução de conflitos em delitos cometidos com violência doméstica e familiar, especificamente no Brasil. Para isso, o nosso trabalho se inicia falando da justiça retributiva, que é a justiça tradicional penal. Essa forma de justiça se pauta pela extrema formalização do procedimento, contando com atores diversos daqueles envolvidos no delito, ou seja, juízes, promotores e advogados. A vítima tem pouco ou nenhum espaço para participar na resolução desse conflito. No caso específico do Brasil, embora tenha havido alguns avanços nos últimos anos por meio de legislações específicas, há ainda poucos espaços para institutos consensuais, que são atualmente voltados para infrações penais. Em seguida, nós elencamos alguns fatores de mudança, ou seja, questões que foram cruciais para a percepção de que a justiça tradicional poderia não ser a melhor solução para todas as formas de delito. Inicialmente, no Brasil, nós temos a questão do inchaço normativo, ou seja, muitas condutas são tuteladas pelo direito penal. Via de consequência, há também um excesso de processos penais e a superlotação das penitenciárias, o que acaba fazendo com que a justiça não seja efetiva, adequada e não alcance a reintegração social do apenado. É nesse contexto que se insere as bases da justiça restaurativa, que é uma justiça que pretende se opor à justiça retributiva. Essa forma de justiça não tem um conceito unânime ou fechado, justamente porque ela se materializa em distintos institutos e técnicas. Mas elencamos aqui algumas características de maneira quase unânime. Assim, citamos a informalidade, a devolução parcial do conflito à vítima e a primazia de sanções não privativas de liberdade. Também se pretende a responsabilização do agente por meio da conscientização dos danos causados à vítima. Ou seja, essa forma de justiça pretende a restauração da relação pré-existente entre vítima e infrator. E para isso, se vale de técnicas em que há o diálogo entre vítima, infrator e representantes da comunidade. Assim, foge-se da estigmatização do réu e se alcança a tão almejada reparação da vítima nos planos material, moral e simbólico. Adentrando no Instituto da Mediação, começamos por esclarecer que, embora a mediação penal seja considerada uma prática restaurativa, ela é aplicada nas mais diversas áreas do direito, ao contrário da justiça restaurativa, que diz respeito aos conflitos especificamente penais. No Brasil, por exemplo, a mediação em casos não penais já é uma realidade, especialmente após o advento da Lei de número 13.140 de 2015, que estendeu a aplicação desta técnica nesses casos. Em linhas gerais, podemos afirmar que esse instituto prima pelo diálogo entre vítima e infrator, valendo-se de um terceiro imparcial que irá buscar assegurar a civilidade desse diálogo e ser um facilitador para um eventual acordo. Para tanto, as partes devem aderir voluntariamente ao procedimento e exige-se a sua confidencialidade, sendo vedado, portanto, às partes divulgar as informações levantadas durante as sessões. Outro ponto importante de se ressaltar é que a mediação se distingue do modelo adversarial pelo fato de que o mediador não irá julgar o caso posto em discussão, mas tão somente conduzir esse diálogo. A mediação traz também diversos benefícios às partes. A vítima possibilita expor os traumas causados pelo ilícito e ir ouvir as motivações do agressor.
Este, por sua vez, tem a possibilidade de ouvir a vítima, de reconhecer o valor do bem jurídico infringido e de se sentir responsável pela reparação do dano. De fato, pela própria natureza do Instituto, ele tem maiores passos nos crimes em que há uma dimensão pessoal por trás. E assim, adentramos na análise de sua aplicabilidade para os crimes cometidos com violência doméstica e familiar. Tais crimes têm a peculiaridade de que vítima e infrator estão envolvidos em uma relação de laços próximos e íntimos, razão pela qual há muito substrato para o diálogo. Além disso, a violência doméstica familiar se mostra de forma cíclica, iniciando com leves agressões e culminando em agressões muitas vezes severas, e sendo o agressor alguém do convívio próximo da vítima. Os danos psicológicos são ainda mais profundos. Pela própria natureza complexa dessa relação, a solução imposta por terceiros, no caso, o órgão judicial, tem menor propensão a ser cumprida voluntariamente, se comparada àquela em que é acordada por ambas as partes. Outra característica de relevo diz respeito à intenção da vítima nesses tipos de delito, que é menos de punição do agente e mais de alcançar a própria reestruturação familiar, que ficou muitas das vezes abalada com a prática delitiva. No que diz respeito especificamente à vítima mulher, observamos que o legislador brasileiro buscou imprimir um tratamento rigoroso por meio da Lei de número 11.340 de 2006, diante do aumento alarmante de casos de violência doméstica em todo o Brasil. Passados mais de 10 anos, desde a vigência da lei, pesquisas indicam que o aumento desses casos persiste, assim como reincidência delitiva praticado pelo mesmo agressor e contra a mesma vítima. Por esses fatores, acreditamos que a mediação penal poderá se mostrar como uma solução mais adequada, satisfatória e duradoura para esses casos, permitindo a responsabilização do agressor sem o desmantelamento familiar. Nós, na oportunidade, gostaríamos de registrar o nosso agradecimento pela oportunidade de participação no 2º Congresso Ibero-Americano sobre Novos Desafios Jurídicos, segundo Simbejur, toda a equipe organizadora deste evento de tamanha magnitude, e também um agradecimento muito especial à equipe de ensino à distância, da Secretaria de Ensino à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo. E aqui, agora, uma ex-aluna, pela oportunidade de compartilhar essas informações. Muito obrigada a todos.